Querido irmão e irmã, sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia de hoje. O Evangelho é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Eu te convido, abra o teu coração. Vamos ouvir a palavra de Jesus e vamos rezar juntos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Querido amigo, irmão e irmã, nesta segunda-feira, começando a nova semana, nós acabamos de ouvir esse trecho de Mateus, capítulo 14, onde Jesus, depois de despedir-se das multidões, sobe a montanha para orar. Em muitas outras ocasiões dos evangelhos, nós ouvimos este relato de que Jesus afastou-se de tudo e de todos, subiu a um lugar mais alto, isolou-se e foi conversar com o Pai. A oração é isso, é uma conversa com Deus. Jesus procura a montanha, um lugar mais alto. Na tradição bíblica, a montanha era o local de encontro com o Pai. Ali na montanha você consegue ver longe, consegue ver as coisas de um modo mais amplo. Na montanha, no local da oração, a gente se afasta do barulho, das confusões do cotidiano. É claro que, geograficamente, nem sempre temos uma montanha à nossa disposição para subirmos, mas quando você agora, por exemplo,
afastou-se das outras coisas e tarefas e parou. Silenciou o teu coração e está ouvindo essa palavra? Você está, deste modo, fazendo como Jesus, afastando-se de tudo para conversar com o Pai. Todos nós cristãos precisamos da oração. Um cristão sem oração é como alguém que anda com uma perna apenas. Em pouco tempo, vai ficar cansado e vai cair. Decida, meu irmão e irmã, ser uma pessoa de oração. Uma pessoa que privilegia o encontro com Deus, que sabe aproveitar bem os momentos, que tem um horário certo já agendado, com disciplina, para estar a sós com o Pai. E vejam que Jesus não fez uma oração apressada. Ele se despediu das multidões ali por volta das 8, 9 da noite, porque o milagre da multiplicação dos pães aconteceu ao cair da tarde do dia anterior, daquele dia, na verdade. E mesmo que Jesus tenha despedido as multidões, no máximo até as 9h10 da noite, o texto do Evangelho de hoje, capítulo 14 de Mateus, diz que Jesus ficou em oração pelo menos até as 3 da madrugada. A noite avançou adentro, mas Jesus permaneceu rezando. Quantas vezes a nossa oração é tão rápida, apressada, distraída? Peça a Jesus hoje a graça de ser uma pessoa de profunda oração, que gasta de fato tempo para encontrar-se com Deus. Outro ponto desse evangelho é que quando Jesus desce a montanha, ele vai ao encontro dos discípulos que estão apavorados porque a tempestade em alto mar ameaça afundar o barco. Vejam que é essa a nossa situação muitas vezes na vida, principalmente agora nestes tempos de pandemia. Nós vivemos assustados, medrosos, inquietos. A todo momento nós pensamos que tudo vai afundar, que alguém da nossa família vai contrair o vírus, ou nós mesmos, ou que vamos ser internados, ou que de repente tudo vai acabar com a morte. Como nós estamos assombrados, apavorados. Quando Jesus aproxima-se dos discípulos, ele quer dizer, sabe o quê? Que você não está só, que eu não estou só, que nós podemos contar com ele, porque ele vem ao nosso encontro independente do dia, da hora, independente se é dia ou noite ou madrugada. Jesus sempre está junto conosco e vem ao nosso encontro. E a voz dele, quando nós a escutamos, o medo perde força, porque Jesus diz: não tenhais medo. É isto que ele nos diz todos os dias, e nós podemos e precisamos nos guiar e confiar na voz dele. Precisamos nos manter ligados ao Senhor, conectados a Jesus. E só a oração permite isso. E por último, meus irmãos e irmãs, o olhar de Pedro, quando ao ver Jesus andando sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E Pedro, surpreendentemente, também ele desce do barco e começa a pisar na água e andar sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus e confia no Senhor, ele anda, mesmo sendo sobre a água. Mas quando Pedro sente o vento forte da noite, da tempestade, se distrai, deixa de olhar para Jesus, olha para os seus próprios pés na água, vacilantes, olha para o próprio vento com toda a sua força, Pedro começa a afundar. Não é assim conosco? No nosso dia a dia, se mantivermos um clima de oração e um coração fixo em Jesus, nós vamos vencendo toda a tempestade. Mas quando desviamos o olhar de Cristo e passamos a ver apenas a grandiosidade dos nossos problemas, aí a gente se apavora, a gente começa a afundar. Quero terminar dizendo que
tanto quanto na hora do barco, quando os discípulos gritaram ao Senhor, como também quando Pedro gritou ao Senhor e quando nós gritamos a Jesus também. Nossa oração é um grito, é uma súplica, é um apelo de quem confia. Todas as vezes, como diz o Evangelho de hoje, Jesus logo intervém. Jesus não se demora nos deixando aflitos. Ele está sempre conosco e nós podemos confiar nele. E a sua frase hoje sirva para todos os momentos que a gente vai viver. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ouça isso de Jesus, acredite, confie, com ele venceremos todas as tempestades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.